Olá, boa tarde. Então, estamos começando aqui mais um Conversas em Cena. Eu sou Fernando Zunho, sou Porto Alegre em Cena, e esse é o nosso canal online, onde passam toda a nossa programação, ou boa parte da nossa programação. E esse horário agora, às 18 horas, a gente começa mais uma sessão do Conversas em Cena, que a gente conversa com vários artistas aqui da cidade que estão participando da programação com trabalhos novos, inéditos, alguns trabalhos já conhecidos do público pelo palco, mas que foram adaptados, então, para esse universo virtual aqui. E hoje é a estreia do Paraíso Afogado, um novo espetáculo do João de Ricardo, diretor aí da companhia Espaço em Branco. E aí, João, tudo bem? Tudo bem. Então, bem-vindos e bem-vindos todos, ouvintes aí. Vamos começar falando, assim, João, saber de ti, então, para quem não está tão habituado ainda ao teu trabalho, ao trabalho do Espaço em Branco, que vocês desenvolvem, saber como é que foi o surgimento desse grupo, talvez seja uma oportunidade da gente falar aí também do projeto Usina das Artes, mas e principalmente como é que tu foi desenvolvendo as tuas pesquisas de linguagem, as tuas ideias esteticamente, enfim, como é que foi esse surgimento aí da companhia e da maneira como tu pensa o teatro? Tá. Então, obrigado pela oportunidade, Fernando. Boa tarde para quem estiver aí online nos assistindo. Então, eu vou falar um pouco da minha história e logo, falando da minha história, eu vou estar falando sobre a Companhia Espaço em Branco, tá? Eu comecei no teatro muito cedo. Com 14 anos, eu entrei no grupo de teatro do colégio. Eu estudava no Instituto Porto Alegre, o IPA, que não existe mais o colégio. E o IPA foi um colégio muito interessante, porque ele era bem humanista e tinha, na sua construção, na sua arquitetura, ainda tem um teatro à italiana completo, inclusive com as estruturas clássicas do teatro à italiana que poucos teatros têm, varanda, etc., recuo para cima, para urdimento, para puxar os cenários de ópera, etc. Pequeno, mas completo, assim. E logo esse colégio tinha um approach assim para as artes e para as humanidades bem forte. E foi lá que eu entrei no teatro, assim, e foi uma escolha que eu não tive dúvidas, assim, quando eu comecei a fazer, eu meio que me encontrei, assim. E esse grupo era muito forte, eu tive um professor muito bom, o Isaías, e, e ele trabalhava com os textos bem fodas, assim, tipo, né, eu entrei no primeiro ano do segundo grau, fiz 2 peças, na terceira peça a gente estava montando Brecht, e eu tinha, tipo, 16 anos. Terror e Misérias do Terceiro Reich, antes E, de entrar na... e vocês entendiam, os outros colegas, outros parceiros ali que faziam teatro junto, entendiam o que estava rolando quando... Sim, 16 anos, né, meu? É terceiro ano do segundo grau. A gente tava saindo do colégio para entrar pra faculdade, tipo, normal, né? Você estuda história o tempo inteiro. Mas falar de Brecht, quer dizer, falar de história sobre um outro viés, né? Sobre o viés da dramaturgia, alguém que fala Ah, daquilo criticamente também, esteticamente. falar Isso é incrível. E realmente, eu pergunto porque acho que não é também todo mundo, todos os alunos, mesmo com 16 anos, que conseguem, que sei, acho que conseguem sacar, mas assim, de se aproximar desse universo, eu acho um privilégio. é um privilégio, com certeza. E a gente também tinha... esse professor, ele guiava o grupo de uma maneira muito autogerada, assim. A gente não... Nós éramos responsáveis, na verdade, por tudo, pela produção, pela divulgação. Então, naquela época mesmo, eu fazia os cartazes dos espetáculos, tudo tirando xerox de livros, recortando
as imagens, montando com cola e tirando xerox dessas montagens, algo que se faz no Photoshop, eu fazia tipo analógico. Eu nem tinha computador na época e tal, fui ter meu primeiro computador quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu entrei no DAD, tá? Aí eu me graduei como ator, com 21 anos com 20 eu terminei a graduação de ator, pedi permanência, me graduei como diretor. Nessa época da graduação como diretor, eu comecei a fazer assistências de direção para vários diretores de Porto Alegre, inclusive o Luciano Labarce, inclusive o Luiz Paulo Vasconcelos, trabalhei com eles várias vezes, vários espetáculos, fiz assistência para eles. E 2013, eu acho, fui para Portugal trabalhar com uma companhia de lá, a Escola da Noite. Fiquei morando em Coimbra durante uns 8 meses. Montamos um espetáculo lá, um Rainer Miller, com um elenco das ex-colônias portuguesas, assim, dos países lusófonos, né? Então tinham angolanos, Cabo Verde, enfim, países africanos. João. Caiu meu e voltou, Caiu. maluco. Não tem problema. É, Tu estava falando, então, países, as colônias, os países africanos das colônias portuguesas, ex-colônias portuguesas. Ixi. eu não sei Oi. qual conexão que tá ruim, se é minha ou se é. Pois é, normalmente para mim aparece, quando a minha tá ruim aparece. E como tu caiu É, antes, deve ter sido a tua. eu Porque caí senão tu duas não vezes, cai. coisa estranha, porque geralmente é super estável a minha conexão. Pois é, a minha aqui também. É. Mas, enfim, vamos. Mas, enfim, vamos dar continuidade, tá? É, 2004, fundei a companhia Espaço em Branco. O meu primeiro trabalho na companhia como diretora, a só partir desse desculpa te momento. interromper, João. Só termina de falar que eu acho que a gente gravou ali. Tu estava falando então desse. Quando tu fizeram esses trabalhos com várias pessoas em Portugal, de Ah, pessoas das colônias, ex-colônias portuguesas, africanas e sim, latino-americanas, ou esse brasileiras. trabalho que a companhia, a Escola da Noite de Coimbra, que existe até hoje, eles têm é uma companhia super forte, a mais tradicional de Coimbra. Eles têm um teatro lindo lá, cerca de São Bernardo, eu acho que é o nome do teatro. É, então, é, eles tinham essa coisa de, acho que tem ainda, não sei, eu tenho contato com uma das integrantes ainda, mas eu não sei o que eles estão fazendo agora, assim, de intercâmbios, mas na época eles tinham um sistema de intercâmbio muito forte, então foi muito legal trabalhar com uma companhia profissional, europeia. Eu vi um tipo de trabalho que eu não tinha visto ainda aqui em Porto Alegre, tipo, trabalhando 8 horas por dia, claro que com salário super legal, super bom,
né? Então todos os atores, toda a equipe, diretor, dramaturgo, não sei o quê, todo mundo trabalhando 8 horas por dia, tipo, 4 horas de manhã, almoça, 4 horas de tarde, assim, começa o dia fazendo preparação, faz aula de voz, faz aula de corpo, ensaio de mesa, e ensaio a tarde inteira, todos os dias, e tipo, estreia daqui a um mês uma peça, estreia daqui a 2 meses outra peça, entra em cartaz, e aí também conheci boa parte de Portugal me apresentando em vários teatros muito legais, tipo, de norte a sul do país, com esse espetáculo, que é o Horácio do Rainer Miller. Voltei para Porto Alegre depois de ter cumprido esse meu estágio, que foi bem longo, muito legal. E aí fiz a companhia para começar a trabalhar como diretor na cidade, né? E aí eu estreiei com um espetáculo chamado Extinção, a impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. Foi a segunda adaptação que eu fiz de um texto de um norte-americano chamado Nick Silver, chamado Pterodáctilos. Eu fiz uma versão para me graduar no Departamento de Arte Dramática da URGS. Aí eu fiz uma segunda versão chamada Extinção, tá? Inclusive nós ganhamos açorianos de melhor atriz coadjuvante para Cici, logo na entrada, assim, na estreia da companhia, em 2004, ou seja, a gente já está com 16 anos de estrada. E a partir de então, da companhia que eu assim, estabeleci um espaço de trabalho teatral mesmo, né, para mim e para muitos colegas, né, com os quais eu já trabalhei. Mas é uma companhia, não é um grupo, né? Então, a companhia Espaço em Branco, ela gira em torno um pouco do meu trabalho como encenador e como ator. Mas eu tenho colegas que trabalham comigo direto, como a Cici Bettina Venturim, que a gente já fez ela está desde do primeiro espetáculo, a gente já fez um monte de espetáculos juntos, e a gente tem uma colaboração, uma parceria muito firme. Mas essas parcerias, elas A são Evelyn também... estava no Extinção Também. também, né? E tá agora no Paraíso Afogado. No Tocar Paraíso e no Paraíso Afogado. Então, são colegas que vão e voltam, etc. Mas não tem aquele regime de grupo. Sim. Todo mundo é família, todo mundo... Não é, né? É muito em cima, tipo, eu como encenador e colegas, né? Como eu sou ator e tenho uma formação de ator, e eu comecei a dirigir a partir da cena, né? Então isso é uma particularidade da companhia Espaço em Branco, porque o espaço entre o dirigir e o atuar, eu confundo o tempo inteiro, né? A companhia, desde o começo, tem um diferencial de se utilizar de tecnologia audiovisual. Hoje isso é uma coisa assim, café pequeno, todo mundo usa, mas há 16 anos atrás não era tão café pequeno assim, né? Então, as tecnologias eram completamente diferentes, né? Eu já pesquisava isso na própria graduação e continuei na companhia. Então, a gente trabalha com palco vazio, geralmente, por isso que se chama Companhia Espaço em Branco. Então, o meu foco como diretor e como ator é procurar desenvolver toda a potencialidade da presença dos atores, trabalhar em cima das presenças. Por isso, esse espaço vazio. E trabalhar com tecnologias também audiovisuais, né? Com inserções de vídeo, com sistemas de vídeo dentro de cena. Logo depois, em 2006, a gente foi premiado com um teatro de arena, com uma residência no teatro de arena, e aí a gente montou Andy Ide, do dramaturgo gaúcho, qual é o nome dele? Meu Deus. Do Jones? Jones Camargo. Montamos o Andy Ide do Jones, transformamos o teatro de arena numa grande factory, porque Andy Ide falava dos 20 primeiros anos do artista plástico norte-americano Andy Warhol.
E aí também a coisa da tecnologia foi muito forte. A gente fez um sistema, essa coisa de precursor, né? Não havia ainda vídeo digital, então a gente montou um sistema de televisores, né? Ligados em videocassete VHS, então tudo analógico, assim, né? Um sistema de uns 6 ou 7 televisores que ficavam junto à plateia, assim, onde a gente mostrava cenas também, tipo, captadas ao vivo e cenas, digamos, a tecnologia era manipulada sempre manipulada pelos próprios atores, não é algo que vem de fora, simplesmente como uma edição do espetáculo, né? Mas é algo que faz parte da própria narrativa. Então, os atores se gravavam, pegavam os fitão VHS, colocavam no videocassete. Então, né, falando um pouco assim sobre os temperos da companhia, né? E também um outro detalhe da companhia é essa coisa de que os projetos são um pouco autônomos, assim. Tem os meus projetos que eu vou fazendo, mas, por exemplo, assim, a Cici veio com apresentou vários projetos para mim e a gente fez parceria e desenvolveu dentro da companhia, como a Alice, que ela fez, que é com texto dela, direção dela, eu só fiz a luz, né? Então, e fiz assistência para ela. Agora a Fome, texto dela de novo, e do Marcos Contreras, eu dirigi. Ela ganhou, inclusive, foi premiada como melhor atriz no Braskem de Ano passado. sabe? Ano passado. 2018. Exato. 2019? 2019. Isso. E então, assim, né, apesar de não ser um grupo, tem parcerias bem fixas. Aí, em 2000 gente, eu tô totalmente perdido no tempo, 2018, eu acho, a gente ganhou um prêmio do Instituto Goethe, o projeto Transit. Eu acho que o prêmio, João, para te ajudar, eu acho que o prêmio foi em 2018 para estrear, ou no início de 2019, para estrear o trabalho dentro da programação do Palco Giratório, né, em maio. Isso, foi em E aí 2019, no vocês começo de estrearam 2019. o Tocar Paraíso. Estreamos Tocar Paraíso. Então, um texto alemão de um jovem dramaturgo, ele é austríaco, na verdade, o Thomas Keck, Tocar Paraíso. A gente fez os meus espetáculos, eles são muito de pesquisa, assim, eu não tô num eixo comercial do teatro, né? Tipo, eu trabalho com pesquisa de linguagem e, de repente, eu tô conseguindo fazer a minha vida financeira também a partir disso, dando aula, ganhando alguns editais, entrando em cartaz. Mas o foco da companhia mesmo é pesquisa de linguagem. E aí a gente fez o Tocar Paraíso, e o Tocar Paraíso foi super premiado. Teve 11 indicações ao Prêmio Açorianos, e a gente recebeu as premiações de melhor espetáculo, melhor diretor e melhor atriz para Evelyn Ligock. Nesse meio tempo, eu acabei conhecendo pessoalmente o dramaturgo Thomas, e como eu havia te falado no começo da nossa conversa, mas não foi gravado, então eu vou refalar para o pessoal que está assistindo saber dessa história, que é uma história bacana. Eu estava indo para Manaus me apresentar no Teatro Amazonas com a Fome, eu e a Cici. E o Thomas recém havia me mandado um texto dele, inédito, que é inédito no Brasil. Bom, até hoje. Hoje não é a estreia, né? Exato. João, só antes da gente começar a falar do Paraíso, só para contextualizar as pessoas também, e a mim mesmo. Então, vocês estavam mais ou menos com 3 trabalhos rolando concomitante. Era o Tocar Paraíso, a Fome. Vocês tinham estreado já o Tocar Paraíso quando vocês foram para Manaus com a Fome? Sim. Não, a gente já havia estreado com Tocar Paraíso. Eu já havia conhecido pessoalmente o Thomas. Ele veio para o Brasil para estreia. Aí a gente se conheceu. E a Fome também. Ele não viu a Fome. Mas a Fome estreou antes.
Sim, estreou um ano antes. Ah, Todos esses espetáculos estão em repertório, né? sim. Fora os meus pessoais, que eu nem toquei nisso, né? Mas é, eu tenho. A gente tem vários espetáculos que estão em repertório na companhia. Mas, Então, mas desculpa, atualmente te estamos com a interrompi ali. Fome, Aí tu estava falando estamos com a Fome, com Tocar Paraíso, agora com Paraíso Afogado, e tem Love Me Boy Kill Me Machine, que é um solo que eu faço com texto meu. É um solo que eu desenvolvi principalmente por conta do projeto Usina das Artes. E esse Então, estreou já? Eu não vi esse trabalho ainda. estreou há muito Ah, não tempo, vi. desde o do gasômetro, e eu venho Ah, tá. Ah, tá. revisando Então acho que eu ele. sei qual é. Acho que eu sei qual é. Se é um Fala, trabalho antigo, eu sei qual é, é. é, é, fala sobre o cientista e matemático inglês Alan Turing, que é um ícone da comunidade gay. E aí, tá, voltando, eu tava no avião indo para Manaus e tava com esse texto inédito do Thomas no celular. E aí eu comecei a ler. E aí me caiu o queixo, porque durante a leitura eu percebi que um terço do espetáculo se passa justamente em Manaus e trata justamente da construção do teatro que eu estava indo é, me apresentar. Então foi uma coisa estonteante, na verdade, porque eu estava com uma expectativa muito forte sobre me apresentar no Teatro Amazonas. Existe uma mítica em torno do Teatro Amazonas que eu confirmo, é incrível, é um teatro incrível, é um espaço impressionante o que guarda de memória, a potência artística que ele tem e arquitetonicamente o que ele fala do Brasil, sabe? Porque ele é uma coisa muito doida, ele é totalmente híbrido, totalmente misturado arquitetonicamente falando, né? Tem referências europeias, milhares de referências europeias, né? Então ele tem uma caixa embaixo assim que lembraria o Teatro São Pedro, só que em cima ele tem um chapéu que é indígena. É um chapéu com as cores do Brasil. Uma cúpula de ferro com uma lateral toda com ladrilhos que lembram escamas de peixe, que formam a bandeira do Brasil. Então é quase como um cocar em cima daquela arquitetura neoclássica, totalmente híbrida, assim, né? Tipo, cópias diversas europeias, mas tem esse chapéu em cima que dá uma coisa assim, tipo, única. E sabendo que esse teatro ele foi construído para receber assim os grandes divos e divas da ópera. Então Caruso cantou lá, Sarah Bernhardt atuou lá, galera assim. Então esse teatro ele tem uma memória e um poder histórico muito forte e fala muito sobre o Brasil, né? E ele foi construído no boom do ciclo da borracha, onde, tipo, 1% da população de Manaus sabia ler e escrever. Um teatro de ópera. Então, imaginem o que eram esse 1%, sabe? De ricos, os barões da borracha, sabe? Os barões da borracha que bancaram esse teatro, em cima do trabalho, assim, de uma população gigantesca escravizada barra semi-escravizada. Né? Bom, nesse momento, no avião mesmo, eu decidi que seria o próximo espetáculo. E aí, tá, nos apresentamos lá, foi ótimo. Eu tive uma taquicardia quando eu entrei no teatro pela primeira vez. Eu entrei, sério, eu entrei, meu coração, assim, pulou na boca quando eu vi aquele esplendor. Quando eu passei da cortina de veludo vermelha, assim, Põe a sério, imagem aí de fundo que tu tinha antes. Dá pra é, mudar? dá. Cadê? Deixa eu ver aqui.
Mas que Ela não forte isso, João. Quando tu vai procurando, eu falando que isso é muito é, incrível, né? Tem uma... Ah, é maravilhoso. Eu é, estava falando também com outros artistas, com a Gabriela Carneiro da Cunha, que é a criadora do Altamira 2042, que também estaria na programação e tá na programação com uma conversa dessas aqui. A gente faz uma conversa com ela na semana que vem. E a gente estava falando justamente dessas coincidências, astros, acredite no que quiser, mas existem elementos que surgem durante um processo criativo, quando a gente vai, quando a gente está de alguma forma buscando um trabalho, alguma coisa, tem coisas que começam a cair na nossa mão nos momentos assim perfeitos, né? Que é uma loucura. Ela estava me falando quando ela ainda não sabia, ela tem um projeto das margens de rios, ela teve em Porto Alegre com Guerrilheiras do Araguaia, então que era uma pesquisa que ela fez no Rio Araguaia sobre mulheres durante a ditadura, enfim, e todo aquele território. E aí quando ela ainda estava assim pensando qual seria a outra margem que ela ia buscar, cai na mão dela um texto da Eliane Brum que fala sobre o Xingu, sobre a construção de Belo Monte também. Então muito mais ou menos muito na direção assim do que tu busca, claro, na Amazônia com uma construção de comandada por pessoas ricas para favorecer meia dúzia de pessoas, né? Uma pequeníssima percentagem de pessoas. Então é muito louco. E aí ela leu aquele texto e disse, o Xingu é o próximo rio. E aí que ela começa a montar o Altamira 2042, assim. Então é muito incrível essas coisas que acontecem aí, né? é incrível, é incrível mesmo, é de perder o fôlego. É que quem trabalha com arte experimenta isso, né? A arte não consegue se descolar da vida do artista. Então, e se tu é ator, que tu lida com a tua própria presença, com a tua existência o tempo inteiro, né? As coisas se confundem de uma maneira estonteante mesmo, né? E essa história é estonteante. Quando eu cheguei no teatro, eu tive uma taquicardia. Eu tinha lido todo aquele texto, é um texto punk do Thomas, super crítico, é super irônico, é horrível, assim, vocês vão ver, né? Existe um humor corrosivo. O Thomas, ele, 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 ele segue uma linhagem de dramaturgos totalmente políticos alemães, assim, né? E ele é jovem, né? Ele... Tem 30 e poucos anos. Hum. É, ele, né? Então, assim, atrás dele tem Brecht, tem Miller, Rainer Miller, tipo assim, escancaradamente. Ele não luta contra essa tradição, ele se associa a essa tradição. Então o texto, ele é totalmente desconstruído, ele é totalmente crítico, ele é super político e ele fala insistentemente do capitalismo. Insistentemente do capitalismo. Tocar Paraíso fala muito sobre o capitalismo, né? Tocar Paraíso e também fala, e sempre do ponto de vista assim, ele não, ele, ele não fala pelos outros, ele fala por si. Então ele sempre fala a partir desse ponto de vista, tipo, do homem branco europeu, da classe média, né? E de como essa classe média e esse homem branco né, e o consumidor mediano, na verdade, são responsáveis por uma cadeia que é global de dominação e de exploração do outro, desde sempre, historicamente falando, né? Desde sempre, desde das primeiras navegações, né? A história do Brasil é uma história de exploração do homem sobre o homem, né? E principalmente da Europa sobre o mundo, né? A globalização começou com as navegações. E Paraíso Afogado fala sobre isso, sobre esse ímpeto colonizador, né, europeu, que começa com as navegações. Então ele traz a metáfora da água e da enchente e do afogamento como um espaço para conversar sobre isso. Então,
num mundo devastado em função de desastres climáticos. Inclusive, essa peça é, são 3 paraísos, né? Inclusive, é o meu terceiro paraíso também. Só que só 2 paraísos foram escritos pelo Thomas, né? Eu, antes de montar Tocar Paraíso, eu fiz Prata Paraíso. Prata Paraíso, que ganhou também Açorianos de melhor espetáculo e melhor ator para o Andrew Tassinari. O Tocar Paraíso foi o meu primeiro paraíso. Eu não conhecia a existência do Thomas Keck e não conhecia O Prata Paraíso. O Prata Paraíso. Quando eu montei Prata Paraíso, eu não sabia do Thomas e não sabia que esse escritor tinha uma trilogia de textos chamados Paraíso também, né? É Tocar Paraíso, na verdade é Paraíso Inundado, Paradis Fluten, mas e Tocar Paraíso é Paradis Spielen, né? Então, na verdade, a tradução mais literal de ambos, eu traduzi diferente os títulos, assim, né? Tipo, Paradis Spielen seria tipo jogar paraíso ou brincar Ou de tocar paraíso. mesmo também, né? Ou tocar, porque tem essa coisa do play. É. Então aí eu botei Tocar Paraíso, porque eu desenvolvi a coisa de que os personagens eram músicos eruditos dentro de um trem, né? E no Paradis Fluten, né? Fluten é enchente, assim. Mas aí eu traduzi como afogado, porque eu acho que o afogamento tem mais a ver com a nossa situação de pandemia agora. Com as máscaras, com todo mundo isolado. E mudou isso? Não, então me conta conta pra gente tu chegou a começar a trabalhar esse espetáculo para ele ser feito numa sala presencial. Então, começo desse ano, o Instituto Ling abriu um edital, que inclusive financiou a Fome anteriormente. Aí eu me inscrevi nesse edital com o Paraíso Afogado. E aí passamos nesse edital. E aí eu comecei a trabalhar com os meus atores logo no começo do ano, e aí estourou a pandemia. Para não... a gente no começo da pandemia não sabia, tipo, quanto tempo ia durar e etc. E aí a gente começou a... Bom, eu disse, eu não vou perder tempo. Vou começar a trabalhar com os meus atores, pelo menos assim, análise de texto, tradução, essas coisas, trabalho de base com os atores. E a gente começou a trabalhar pelo Zoom. E aí, o Eduardo, que é um dos meus atores, o Eduardo Dávila, falou assim, não, vamos fazer uma peça virtual. Eu disse, não quero peça virtual, eu tenho pavor de internet, eu gosto de tecnologia, mas o teatro é outro lugar, o teatro é encontro, é suor, é palco, é isso que eu amo, é isso que eu quero. Tá? A pandemia estava recém começando. Passa-se um mês, ensaios, a gente ensaia direto na companhia. 1 mês de pandemia, 2 meses de pandemia, quando a gente já estava indo ali pelos 3 meses de pandemia, e os meus ensaios pelo Zoom já estavam bastante avançados, e a gente viu que não tinha perspectiva de volta dos teatros. Aí eu disse, não, teatro virtual. Teatro nas redes. É o que nos resta. Ou a gente faz, ou a gente desaparece. Em momentos assim, o artista tem que tomar decisões. Né? E aí a gente decidiu fazer uma primeira versão do Paraíso Afogado, reduzida e explorando a linguagem da web, a linguagem do Zoom e a linguagem do chat, como a gente está conversando aqui, né? Como explorar as possibilidades dramatúrgicas dessa plataforma. E a gente vem fazendo isso direto. E, bom, eu quero muito, assim, estrear e ver o feed, né? Sentir, ouvir e ler e entrar em contato com as pessoas para ver o feedback desse nosso trabalho, que estamos desde março, né?
criando esse espetáculo que a gente vai apresentar aqui hoje à noite, né? João, só antes de a gente seguir, porque isso a gente até tinha me falado quando eu estava nesse processo também de pesquisa do festival, né? Porque para mim era exatamente isso que o processo é mais ou menos o mesmo, assim. Eu tenho um festival para fazer, tenho que fazer o festival, né? Para mim ele é muito importante que ele aconteça por N motivos que eu já falei, economicamente, socialmente, artisticamente, quer dizer, tem que acontecer e fincar pé de que isso tem que acontecer, né? Não é qualquer coisa para a gente, não, então não vamos fazer o festival esse ano, pandemia, não. A gente precisa mostrar o quão importante é isso aqui, como é fazer teatro, como é todas as coisas, o trabalho de toda essa cadeia, por todos esses motivos, né? Sociais, artísticos, econômicos. E aí eu comecei também, demorei um tempo também para me adaptar, entender, achando que a gente ia conseguir fazer o festival. E aí chegou um momento que foi mais ou menos isso. Para mim foi final de maio, início de junho ali que a gente pensou, ou a gente não vai fazer nada, ou realmente isso não vai acontecer, ou a gente vai ter que achar mecanismos, dramaturgias, criatividades, manifestações, encontros, maneiras de se comunicar com o público através dessas ferramentas aqui e descobrir quais são as possibilidades. E aí que começou a se desenhar esse festival aí cheio de peças fechadas, um canal aberto, online, coisas como é que a gente interfere na rua, né, com as projeções, enfim, aí foram uma série de coisas que a gente foi pensando. E aqui é essa programação aqui que o pessoal está acompanhando. Então, eu queria saber como é que foi para vocês isso, quanto tempo demorou, como é que foi esse processo de descobrir essas ferramentas, o manuseio dessas ferramentas, uma dramaturgia para essas ferramentas, o diálogo com o público, como é que estava sendo, e se vocês descobriram tesão nisso tudo, se rolou algo além da necessidade, além de fazer, se rolou, claro. se está rolando esse tesão. E claro, como o próprio festival, a gente só vai saber, a gente está acompanhando todos os dias ali, mas a gente só vai saber realmente como é que foi, como melhorar e o que fazer mais ou menos depois, porque é um mundo novo para todo mundo, né? Então, como é que está Claro. sendo para vocês até a estreia? Sim. No começo não havia tesão nenhum, na verdade, no começo, bem no começo, eu fui o primeiro a dizer, não, 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 a gente só vai ensaiar o texto, ensaiar as questões, assim, de análise do espetáculo, né? Mas como eu falei anteriormente, quando a gente viu que não havia mais possibilidade, tipo, né, que o ano estaria, entre aspas, perdido, a gente resolveu não perder o ano, né? E aí se descobriu o tesão e a questão da pesquisa de linguagem, pesquisa de linguagem assim, uma chave na Companhia Espaço em Branco, né? Claro que a gente virou a coisa a nosso favor e começou a ver que possibilidades estéticas e dramatúrgicas o Zoom pode ter, e não só o Zoom, mas outros programas que a gente começou a utilizar para criar o espetáculo, né? Então, também na companhia eu tenho feito esses espetáculos que são um pouco musicais, tem muita dança, tem muita música, e O Tocar então, Paraíso era praticamente um musical, né? Era um musical. praticamente um musical. E como fazer isso na web também, né? É uma dificuldade, mas a gente conseguiu vários resultados aí. Então, o Paraíso Afogado, ele é o, digamos, sucessor do Tocar Paraíso, totalmente diferente, né? Aqui na internet, cada um na sua casa atuando, isso é uma coisa muito doida, cada um na sua casa vendo. No final de contas, a coisa que o teatro faz fisicamente, né? O teatro cria uma rede física entre as pessoas, assim, que as pessoas têm que se deslocar fisicamente, mudar o seu cotidiano totalmente, se deslocar para um mesmo lugar e se encontrar. Bom, a gente não pode se encontrar por conta da pandemia, mas a criação da rede é possível, porque a rede, ela
não é apenas física. A rede, ela é mental. A gente se encontra fisicamente no teatro e isso é uma maravilha. É o império do corpo, né? E corpo e mente são uma mesma manifestação muito complexa, né? Aqui a gente só não vai ter a questão do encontro físico, né? Da proximidade física. Mas, por conta da internet, que ela simula esse, sei lá, um grande cérebro, né? A gente sabe que existe encontro entre as mentes e que isso forma redes e de que isso é teatral. Não é aquele teatro que a gente conhece. É uma outra coisa que está todo mundo descobrindo aí, no mundo inteiro, né? Mas é uma possibilidade completamente real e factível de teatro no tempo que a gente está vivendo. E eu acho que o encontro acaba acontecendo de fato, sabe? Sem dúvida. E como é que vocês... O que começou a acontecer? Que ferramentas vocês usaram, além do Zoom, que comentou que usaram outras formas de... imagino que deva ter começado a ter um divertimento dentro dessas descobertas, né? Fala um pouco por mim, assim, quando eu vi o ensaio de vocês, quando eu vi outras peças que estão na programação, quando eu fui descobrindo não só em termos de peças, né, de criações de artistas, mas dentro das próprias construções de uma programação de um festival, quais eram as possibilidades, descobrir essas possibilidades e descobrir justamente isso que fala, essas conexões da mente, da comunicação, a gente poder realmente estabelecer um contato com alguém. Cara, eu fui descobrindo, eu fui realmente me animando. Fui realmente me animando com esse formato. E claro, é outra coisa. Não é, é outra coisa, mas é dentro dessa coisa, dessa outra coisa, descobrir prazer, descobrir contato. Não é um substituto ao teatro. É uma outra forma de se fazer teatro. É uma possibilidade que é teatral, né? Eu ouvi aí algumas pessoas, tipo, não é teatro, é teatro. Eu acho essa coisa muito careta. É teatro. Se a gente diz que teatro, se a gente está fazendo, se a gente é ator e está fazendo, se a gente é público, e se a gente é ator e tá fazendo teatro, é teatro. Tem dramaturgia, tem presença. Mesmo essa presença, que é uma presença online, é uma presença. Eu tô aqui mesmo. Claro que eu tô projetando uma imagem, né? E um som, tudo filtrado pela tecnologia. Mas existe uma presença, mesmo virtual, né? E aí tem uma coisa que eu acho curioso, também tem vários formatos que surgiram e vários louváveis, né? Desde trabalhos realmente audiovisuais, quer dizer, filmado antes, filmado bem filmado, com captação de áudio, de imagem, de tudo, edição, etc e tal. É um filme muito bacanas, mas né? A coisa que eu nunca gostei e continuei não gostando, né? Que algumas coisas eu aprendi e voltei atrás, mas o que eu nunca gostei foi o teatro filmado, né? Fazer aquilo que foi criado para o palco. Sim. Aquilo ali simplesmente ser colocado na web, no YouTube, aquilo ali não me interessa. Então, porque é outra gramática, é outra linguagem, é outra forma de se comunicar, é outra coisa. Mas quando começaram a surgir essas coisas aqui, mas o que eu queria falar é isso, tem o audiovisual, tem esse contato, né, como o trabalho do Magilute, que já estreou um dia anterior aqui à nossa conversa, ontem. São trabalhos diversos, várias formas que os artistas foram achando de criar essas conexões aí. E é um caso que é o caso do Magilute também, mas é o caso do trabalho de vocês e dos Juntos e Separados, enfim, que são criações ao vivo. E eu acho que tem essa falada dessa coisa da presença, eu acho que essa coisa do ser ao vivo, mesmo que não mudasse nada visualmente, tu poderia ter gravado ali, mas eu saber que eu, como espectador, tô aqui e tu tá aí na tua casa nesse exato instante fazendo tudo isso que tu tá fazendo,
cara, cria uma outra, sei lá, sensação de que aquilo está de fato acontecendo, aquilo é real, né? É vivo. Mesmo que num outro lugar é virtual, mas ele está acontecendo naquele exato instante. A gente está vivendo isso no mesmo instante, só Sim, virtualmente. claro. Eu também acho que teatro filmado é uma coisa bem específica, assim, e o teatro filmado, ele não se estabelece como uma linguagem em si, assim, ele é só, digamos, a reprodução de algo que é uma linguagem do palco, né? No momento em que eu decidi dirigir um espetáculo para a web, toda a companhia e eu começamos a descobrir esta linguagem. O que é, né? O que a plataforma pode nos possibilitar como criação de uma linguagem cênica virtual, né? E desde coisas muito simples, né? Por exemplo, a gente teve que fazer passo a passo, como, por exemplo, como é entrar e sair de cena. Como é entrar e sair de cena no Zoom, saca? Como isso funciona? Tu tem né? Se a gente não tem palco no Zoom, a gente tem tela, né? Então o nosso palco é a tela, ele é bidimensional. Então as presenças elas vão sendo colocadas matematicamente em relação à tela, né? Mas tu entra e tu sai. E a gente não tem um editor, digamos assim, por fora que fica cuidando da edição. Quem faz a edição do espetáculo é como no teatro normal, são os próprios atores. Porque tu entra e tu sai de cena por ti, tu não tem tipo um editor que vai. Agora é você, e aí tu aparece. Não, é o ator que entra em cena e sai de cena, né? Então, no final das contas, tem muita analogia, assim, né? Não tem nada a ver e ao mesmo tempo tem tudo a ver, contraditoriamente, assim. Então a gente teve que ir aprendendo tudo muito do começo, assim, porque foi novidade para todo mundo, né? E é novidade ainda. Claro. Eu acho que a gente chegou aqui, tipo, num nível X de pesquisa, mas começamos em março, sabe? Ninguém aqui virou expert em nada. A gente está dando os primeiros passos. Eu acho que todos os grupos aí que estão pesquisando, nós somos assim precursores do futuro, sei lá, né? A gente está dando os primeiros passos na descoberta dessas possibilidades, assim. Isso é muito bacana, porque mostra a flexibilidade do artista, mostra que o teatro não é assim para derrubar, né? Nem fechando a própria casa de espetáculo fecha mais o teatro. Só se fechar as pessoas. Eu acho que assim, a última fronteira é a extinção. Né? Ou extingue as pessoas ou vai ter teatro. Sabe? Enquanto houver pessoa viva, tem teatro. Aquela coisa do Peter Brook, tem uma pessoa e outra pessoa, um assistindo e um fazendo, um espaço vazio, espaço em branco, tem teatro. Né? Então, é por aí. Nossa, é isso aí. Eu boto fé também. Para mim era isso, assim, eu não fazer né, sob o ponto de vista, obviamente, do festival, como eu já venho falando, era, cara, não vamos deixar de fazer. Assim, claro, só se o universo, os deuses, a natureza, é isso. Se houver extinção, se não houver jeito nenhum de se fazer. Mas eu acho incrível, inclusive, mesmo estamos experimentando, estamos tentando, vamos errar, vamos acertar, vamos adaptar, vamos mudar, mas perceber que tão rapidamente, né, se a gente pensar que a gente está vivendo de uma pandemia, é um momento único na história dessa globalização toda, de toda essa construção de ruínas. Eu agora só uso esse termo, né, que é um termo da Helene Brum, no último livro dela, e que
tão rapidamente, porque realmente foi uma questão de poucos meses, só 2 meses, já tinham artistas criando trabalhos para isso, para fazer dessa forma, porque precisavam ganhar dinheiro, porque precisavam se manifestar, se comunicar, porque estavam cheios de coisas na cabeça e foram, e é isso. E eu também venho falando assim, essas ferramentas não foram criadas para isso, né, para esse momento. Todas as ferramentas já existiam. É agora achar como que a gente põe tudo que a gente está, essa efervescência da cabeça da gente, para isso que já existe. Então é teatro por Instagram, é teatro por e-mail, é teatro por Zoom, é teatro por WhatsApp, isso, as ferramentas já existiam. A gente agora está começando a se Claro, adaptar. é onde a gente é isso, tendo pessoa viva, o teatro vai estar Isso, ali, aí o teatro infiltra tudo, tudo. tudo. E o futuro, Eu João? acho que o único limite é a capacidade imaginativa dos artistas, ou seja, não tem limite, porque a tecnologia sempre teve junto com a gente, e no trabalho da companhia se passa em branco muito, muita tecnologia audiovisual. A gente gera som ao vivo nas peças, com sintetizadores, usa um monte de tecnologia, tecnologia audiovisual direto, vídeos ao vivo, mixados com vídeos é, pré-gravados. Antes, até na companhia, isso era mais forte. Mas aí, na trajetória, essas coisas tecnológicas começaram a ficar cada vez mais assim subjacentes no meu trabalho e mais focado no trabalho do ator, mais e mais e mais e mais, assim. Mas ainda tá ali, né? Bom, só a parte sonora, o Tocar Paraíso, a parte sonora, assim, é uma coisa impressionante, né? A gente trabalha com 2 músicos que estão na companhia, Dani Reutemann e o Rodrigo Fernandes, e, uau, tipo assim, no Tocar, a gente tinha, tipo, o piano ao vivo, piano de cauda maravilhoso ao vivo, ao mesmo tempo, 1000 processadores de som rolando juntos, assim, filtrando, distorcendo e criando beats, criando paisagem sonora, criando atmosfera, alterando as vozes dos atores, né? Então é uma tecnologia discreta, digamos assim, mas está ali, Sem não dúvida. é? E o futuro, João? O que vocês esperam? O que vocês anseiam? Tu, como artista, vocês na companhia, vocês falam sobre isso? Eu anseio a, a vacina contra o coronavírus urgente. É isso que eu anseio. Eu anseio que essa pandemia seja erradicada do planeta e que a gente ganhe um fôlego como espécie. Que a gente possa voltar a trabalhar no sagrado espaço teatral mesmo, né? Nos palcos, que a gente possa de fato voltar a se encontrar de verdade. É isso que eu anseio mesmo, assim. Eu não anseio ser o mais novo diretor legal do teatro virtual. Isso é um momento. Talvez eu siga fazendo coisas virtuais ou a virtualidade entre mais ainda nos meus trabalhos de palco. Mas não é isso que eu quero para o meu futuro. Eu sou um homem do palco. Eu gosto de suar, de sentir o cheiro do suor dos meus colegas e de tocar nas pessoas. E o volume das vozes, quando estão agindo juntas, faz estremecer uma casa de teatro, né? É isso que eu gosto. E é isso que eu anseio para o meu futuro. Eu anseio que ano que vem eu possa trazer esse espetáculo numa novíssima versão para o palco, com toda essa memória e com todo esse aprendizagem, com toda essa aprendizagem que o teatro pandêmico está nos dando, que o teatro virtual está nos dando, o teatro pandêmico está nos dando. Mas eu quero, de fato, voltar a trabalhar no palco cedo. Eu quero que seja rápido, por favor.
né? Eu Eu me acho que era... transformando num eremita, sério. Eu tô Sim. um eremita. Eu começo a desconfiar no momento em que eu começo a perder a vontade de sair de casa. Aí que as coisas começam a ficar um pouco perigosas, assim. Aí tu vê que tu tá ficando cada vez mais acomodado nessa situação e não pode, saca? Não pode, o mundo é muito grande e muito complexo para tu ficar trancado em casa, né? Então eu espero muito que essa fase da nossa história humana passe, sabe? De uma vez, assim. Oxalá, tomara. Mas então acho que a última pergunta para a gente encerrando, tu já mais ou menos comentou, mas não sei se tu quer elaborar um pouco melhor, mas tu acha que algo dessa nova busca e desses prazeres encontrados aí nessa tessitura desse teatro virtual, tu acha que tu há de manter alguma coisa disso, ou pelo menos levar isso como pensamento para os próximos trabalhos não pandêmicos? Pois é, eu acho que se aprende muito, a gente está aprendendo muitíssimo, assim, muito, muito. Eu não sei de fato objetivamente o que vai ser, porque isso é futuro, tá? Mas o futuro é feito de vivência e de memória. E vivência e memória a gente está produzindo a cada segundo, né? Então tudo isso vai nos alimentar, com certeza. Essa experiência vai ser muito importante, eu acho que para todo mundo. Eu acho que até assim para a história do teatro mesmo, para a história das artes, né? Como é que foi lá nos anos 20, Aham, né? aham. Como é que foi essa vanguarda dos anos 20, onde, né? Onde as pessoas ficaram presas nas suas casas, na frente das suas telas. Vai ser história, cara. A gente está fazendo essa Demais, história, demais. né? Demais. Na verdade, quando a gente fez o festival todo, né, tá reunindo vários produtos culturais que vão remeter a esse espaço, a esse tempo e esse espaço aqui. Quando a gente tem uma das programações vai ser apresentada no último dia do festival, que é um resultado de uma residência forte. Até a Cici está participando, né? Quando a Cici antes, da parceira de trabalho, ela é uma das Uhum. performers, está trabalhando com a Companhia Inquieta, que vão apresentar um resultado dessa residência, que chama-se Forte, no final do festival. É uma companhia com 6 artistas de Fortaleza, que estão lá em Fortaleza, e 6 artistas de Porto Alegre, que estão aqui em Porto Alegre. Era para acontecer presencialmente, não está acontecendo, né, por motivos óbvios, e a gente falou assim, cara, a gente tem duas opções, como a gente falou lá no início, ou não fazer nada, e aí é pura ausência, ou a gente faz alguma coisa e vê o que surge. E assim, sem um compromisso de, a gente tem que apresentar um trabalho incrível, a gente tem que encher um teatro, tem que trazer curiosidade das pessoas, não tem que nada. A gente tem que se reunir, ver o que surge disso, dessa forma, nesse novo formato, e no mínimo, eu acho que vai se transformar em mais um produto cultural, em mais uma reflexão sobre esse período de pandemia, que é isso, que essa galera estava fazendo, como é que inventaram uma residência artística lá nos anos 20. Pois é. E é isso, assim, Como é que essa galera fez? Como é que a Companhia Espaço em Branco, lá nos anos 20, fez teatro cada um na sua casa? Aham, Com, espero que com um monte de espectadores. Eu espero que o festival seja um sucesso total e que a gente aham. tenha muito espectador, que a gente tenha Sim, muito feedback, que cause muito interesse e curiosidade, né? O festival e essas obras que estão sendo produzidas e é, apresentadas. eu também. Eu acho que é exatamente por aí. Esse é meu mesmo desejo, é a gente fazer exatamente isso aí. Juntar as pessoas, que a gente possa refletir sobre isso, criticar isso, esses métodos, esses formatos, essas coisas, para que a gente possa isso, levar o que dá para levar, para sabe-se lá até quando, E mas sabe-se lá para onde, né? sabe-se lá para onde. João, muito obrigado, muito Total, eu que bom, agradeço. adorei o papo, parabéns pelo trabalho. Merda, eu vou na estreia, Merda. aí daqui a pouco Uhum. agora, daqui a pouquinho. Valeu então, até mais. Um abraço. Um abraço.